Romanos capítulo 8, versículo 12 ao 14. Quem quiser ficar de pé reverente à palavra de Deus, pode ficar. Romanos capítulo 8, versículo 12 ao 14. Nós vamos ler bastante versículos, tá? Porque é a palavra de Deus que muda o homem, amém, gente? Então você tem que gravar a palavra de Deus. E como muitas vezes você não tem aquela habilidade com a palavra, aqui no telão a Kellen vai estar juntinho comigo e você pode acompanhar, amém? Romanos capítulo 8, versículo 12 ao 14. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vou ler de novo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de... Você pode tomar o teu assento. Pai, nós oramos para que o teu Espírito me dê, Senhor, sabedoria para comunicar essa palavra em o nome de Jesus. Presta atenção aqui pelo pastor durante 20 minutos. Prepara o teu papel, tua caneta para anotar, porque o que eu vou falar aqui é muito importante para a vida cristã. O que eu quero falar nessa noite é sobre a importância do Espírito Santo na vida de um crente. A importância do Espírito Santo na vida de um crente. É impossível um cristão ser de fato filho de Deus, vencer nesse mundo sem o Espírito Santo. Diga se você crê. Eu preciso conhecer o Espírito Santo. O crente precisa ser liderado pelo Espírito Santo, que é o próprio Cristo dentro de nós. Eu já vou explicar melhor isso. Para você ter noção, a carta de Romanos, ela é considerada pelos teólogos estudiosos a carta mais importante do Novo Testamento. Martim Lutero, que foi um grande teólogo reformador, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que se a Bíblia fosse apagada e se só tivesse o livro de Romanos ali, nós entenderíamos o Evangelho todo. E dentro desse Romanos tão importante, ele começa um argumento no primeiro capítulo e ele vai terminar no capítulo 8. Quando ele termina no capítulo 8, ele menciona 17 vezes a palavra Espírito Santo. Imagina que você está tendo um diálogo com uma pessoa, com o seu marido, que sempre esquece que você fala, né? Só lá em casa. Na casa de vocês não. Aí você fala, deixa eu falar. Vou falar um exemplo também para jovem, né? Tem uns caras. Quem é casado aí diz glória a Deus? Achei vocês meio tristes. Quem é casado diz glória a Deus aí? Aleluia. Então casal, é o seguinte, é tal coisa que tem que fazer. Você tem uma DR, né? Só lá em casa, na casa de você não tem. Nós temos que resolver isso aqui, tem um diálogo de 1 hora. E depois você vai concluir. E você vai concluir com o mais importante. A minha avó, ela, tem que ir na padaria, você vira aqui, não me esquece da carne, é patinho. Tem que comprar carne patinho. Aí eu estou saindo, Diego, não esquece que a carne é patinho. Aí eu chego no mercado, e o que eu nunca lembro? Qual carne que a minha avó disse? Então o apóstolo Paulo, na conclusão do capítulo 8, ele vai mencionar 17 vezes o Espírito Santo, em um único capítulo. É o capítulo mais mencionado do Espírito Santo, é Romanos 8, que é considerada a carta mais importante do Novo Testamento. O apóstolo Paulo está aqui dizendo a importância que o Espírito Santo tem na vida de um cristão. E eu acho engraçado porque Deus, quando Ele quer falar com a gente, Ele fica repetindo a mesma coisa sempre. No Antigo Testamento, você vê Deus lembrando o povo sempre da mesma coisa. Vou falar uma coisa, não, é sempre a mesma coisa. E o povo se fazia surdo para ouvir a Deus. Não é assim com a gente também? A gente sabe que tem uma coisa que a gente precisa, que Deus está falando com a gente, repetidamente. E a gente se faz surdo
para ouvir a voz de Deus, mas não vai ser assim aqui nessa noite, porque aqui estão as pessoas que desejam ouvir a voz do Espírito Santo. No capítulo 1, no capítulo 8, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dar a seguinte afirmação: a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha só, presta atenção. A lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte, ok? Vem cá, 2 voluntários, vocês dois, vem cá rapidinho, corre, vem, você também, vem, Dudu, também, vem pra cá. 3, tá bom? 3 tá bom. Assim funciona a minha cabeça, então eu consigo explicar melhor para vocês, porque esse assunto é complexo. Por isso que eu falei para vocês, se vocês entenderem a palavra de hoje, a vida de vocês muda para sempre, de verdade. Se vocês entenderem o papel do Espírito Santo na nossa vida, a vida de vocês muda para sempre. O apóstolo Paulo, ele começa em Romanos 7, você vai vir para cá, você vai vir para cá, e você fica aqui, ok? Romanos 7, ele vai dizer assim, ó: maldito homem que eu sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal, é só uma encenação, tá? E o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu queria ser uma pessoa que não fala mal das outras quando elas não estão presentes. Eu queria ser essa pessoa. E quando vê, eu tô um veneninho aqui, ó, falando de uma pessoa que não está presente. O apóstolo Paulo vai dizer que dentro de cada um que está aqui, nessa igreja, não existe ninguém que não tenha isso. Todo ser humano tem 2 leis. Quantas leis? Quantas leis? Operando no seu interior, na sua alma. Primeiro, a lei da consciência. A Bíblia vai dizer que Deus imprimiu em nossa consciência a lei dele, ok? Por isso que quando uma criança faz algo errado, o que ela faz? Ela se esconde. Por quê? Porque dentro dela tem alguma coisa que acusa, está errado. Adão e Eva não foi assim? E pecaram, meu irmão, ô Adão, cadê você? Está escondido, porque por causa da culpa, da coisa. Mas o que provoca a culpa? Eu não estou falando só de crente, eu estou falando de geral, todo mundo sente isso. Ao mesmo tempo, você não precisa ensinar uma criança a mentir, ou a ser egoísta. Por exemplo, eu nunca vi um pai, por mais que seja o pai pior que existe, falar assim para a criança assim, ó, seja egoísta, não divida o teu brinquedo com ninguém. Aí a criança lá no prezinho, tá com o brinquedo dela, aí vem um lá, chora aqui, começa a chorar, mas tu tá com 50 brinquedos, mas é meu. Aí você presta atenção, né? Isso é uma dica para pais aqui. Aí o teu filho não gosta de um brinquedo, certo? É só falar para ele assim, ó, eu vou dar o teu brinquedo para fulano. Não, eu amo meu brinquedo. Por quê? Precisou ensinar? Não, é porque a lei do pecado, desde criancinha já começa. Quem aqui já foi professor de criança pequenininha assim? Ó, vários anjinhos. Você já viu que não é tão anjinho assim, né? Tem a consciência. Eu sei que a criança é pura, ingênua, mas dentro dela já tem uma voz. Quem está comigo até aqui diz amém aí. Então vamos lá. O apóstolo Paulo está dizendo que dentro de mim tem essas 2 leis que operam. Aí você está aqui na igreja, você conhece a Deus, e tem 2 maneiras de nós vivermos nessa terra. Primeira maneira, religioso. O religioso é aquele que tenta vencer o pecado na própria carne. É aquele que vai na disciplina, aquele que vai na força do braço, aquele que vai, não, meu irmão, eu vou fazer 7 escadarias, meu irmão, não sei, eu vou aqui e eu não vou mais fazer isso aqui, porque agora está aqui, vem na minha, agora foi. Que geralmente a gente chama dos fariseus, né? Ó, como é que tu tem pecado assim? Ah, não, eu sou santo. Ah, eu sou puro. Eu sou um semi-anjo. Alguém já viu? Eu já vi. Pessoas que você olha e fala assim, meu Deus, eu não vou nem chegar perto, cara. É a religião. A religião é essa pessoa que tenta mostrar para todo mundo que obedece toda a lei de Deus. Não obedece não. Ao mesmo tempo tem aquele que a gente chama de libertinagem. O que é libertinagem? Meu irmão, estou nem aí para ninguém.
Não quero nem saber. Que é a pessoa que se entregou totalmente aos seus desejos. Então nós temos dois polos aqui: a lei de Deus, que nos acusa, e essa acusação vai nos deixando angustiados, e ao mesmo tempo a lei a lei do pecado. Meu irmão, eu vou me esconder, eu quero saber de Deus e tudo mais, ok? Aí Paulo vai dizer assim, que a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. O que ele está dizendo? Que na cruz de Cristo, quando Jesus morre e ressuscita, o Espírito de Deus é soprado para todo aquele que agora crê em Cristo. E esse Espírito que habita em nós é que nos faz vencer essa vida que levávamos, esse pecado que habita em nós. Por isso que você não vê na Bíblia a palavra para você tentar produzir fruto de justiça. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então qual é o segredo, irmão? O segredo é o Espírito Santo. O segredo é quando você acordar pela manhã, chamar o Espírito Santo, é você se aproximar do Espírito Santo. Porque deixa eu falar uma coisa para você: se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir entender essa palavra. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai ter vida. Você vai entrar aqui na igreja e sair, e não vai fluir vida de você. Ou então você vai virar aquelas pessoas que estão na igreja, mas não são nada cristãos. São religiosos, mas não flui vida. Não tem a presença de Deus dentro de si. Quem está entendendo diz amém. Porque estar aqui nesse lugar não significa que nós temos o Espírito Santo. Então essa lei que foi derramada na cruz do Calvário, que agora habita em nós, é aquela que vence. Fica na frente desse cara aqui. O Espírito Santo é aquele que começa a mudar a nossa natureza. E agora nós vamos nos aproximando, e quando vê você, chega domingo, você está com vontade de vir na igreja. Chega segunda, você quer aprender um pouco mais da palavra. Daqui a pouco teus hábitos começam a mudar. Daqui a pouco a tua vida começa a ser alterada. Não por você, não pela tua força, mas é porque agora você não está identificado a uma religião. Você conheceu uma pessoa, e o nome dele é Espírito Santo. E ele habita dentro do nosso coração. Ele fala conosco. O versículo 3 do capítulo 8, Paulo vai dizer: portanto, que era impossível a lei, ou seja, eu não conseguindo fazer a vontade, pastor, eu ouço aqui, eu ouço que Deus não se agrada disso, mas eu não consigo fazer isso. Bem-vindo, você precisa do Espírito Santo. É Deus que te renova a cada dia. Quem está entendendo, gente? Então o apóstolo Paulo está falando assim: nós não podíamos vencer essa lei, porque, agora ele vai explicar, olha só o que ele vai explicar. Visto como estava enferma pela carne. Enferma pela carne. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? É como se todos nós aqui nesse auditório tivéssemos uma doença, mas ninguém vê. Hoje em dia está em alta as doenças psicossomáticas. Como assim depressão? Não estou vendo nada. Naquela época Paulo não tinha esse diagnóstico. E ele vai dizer que como o ser humano, irmãos, todos, eu também tenho. Todos temos uma enfermidade na nossa alma. Assim como aquele cego de nascença, que quando viu Jesus passando, foi dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus curou aquele cego. Assim todos nós aqui precisamos da cura do céu dentro de nós. É como se a nossa alma fosse enferma. É como, gente, uma pessoa enferma, por exemplo assim, vamos supor, vou usar aqui eu mesmo, como ator. Vamos supor que eu sou um atleta, ok? E eu me machuquei. Por que estão rindo? Misericórdia, irmãos, hein? Vamos supor que eu sou um atleta, e eu estou acostumado a correr, e eu fico enfermo, machuco a minha coxa, ok? Quando eu vou correr de novo, o que acontece? Eu corria a 30 km por hora, agora eu não consigo correr nem 5, por quê?
porque eu estou enfermo. Assim é o homem. Por isso que o homem não consegue achar felicidade em nada. É por isso que o homem não consegue ter completude em nada. A gente pode achar e falar: não, quando eu tiver esse objetivo conquistado, aí não, você não vai encontrar isso. Não, mas o meu objetivo é a liberdade financeira. Meu irmão, não existe esse negócio de liberdade financeira. Eu não sou contra investimentos, mas presta atenção aqui. A bolsa de valores pode quebrar, e aí? Você trabalhou? Não, eu estou com 25 anos, mas tenho liberdade financeira. Agora o dinheiro trabalha por mim. Ah, trabalha? Quantas bolsas no mundo vai estudar que já quebraram? Vai estudar. Nós temos o Eike Batista, que era aquele que dava, meu irmão, dava palestra até em Harvard. Ele era o cara mais rico do Brasil. Da noite para o dia, os funcionários, pensa, você está trabalhando para o cara mais rico do Brasil, e da noite para o dia você descobre: não vou receber meu salário porque quebrou tudo. E aí? E a gente vive atrás. Não, porque eu só vou ser completo quando... Não, quando eu tiver... Pastor, eu me sinto muito sozinho, eu preciso de um companheiro. Amém. Vamos orar. Hoje de manhã, o pastor Gesiel hoje até profetizou sobre o Luquinhas, que o Luquinhas vai casar. E eu creio nisso, aleluia. Quem crê diz amém aí. Nós estamos em oração pelo Luquinhas e o Mário, para eles desencalhar, entendeu, gente? Aleluia. Voltando aqui. Até me perdi, ó, misericórdia. Quando estamos pensando, aquilo ou aquela outra coisa vai me completar, aí está o engano do diabo. Porque a tua carne está enferma, a tua alma está enferma. Você vai casar e você vai continuar triste. Você vai ter dinheiro e você vai ter outro tipo de problema. Presta atenção, pelo amor de Deus, aquilo que eu estou falando para você. O apóstolo Paulo está dizendo que todos aqui têm uma enfermidade na sua alma, e somente o Espírito Santo pode libertar, pode nos curar, pode restaurar as nossas emoções. É somente o Espírito Santo. Ah, meu Deus! Pastor, mas ninguém está vendo, mas você sabe o que você sente. Você sabe o vazio que você sente na tua alma. E você acha que Deus te criou para isso? Aí você pode pensar: não, mas o vazio é porque a minha família é desestabilizada. Eu conheço jovens de família estabilizada que sofrem. Não, mas o meu problema é meu marido e minha mulher. Pode trocar. Conheço um homem que já trocou mulher 4 vezes, mulher que já trocou de 3. E aí? Qual vai ser a desculpa que a gente vai dando para dizer que a nossa alma que está enferma? E nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Quem está comigo diz amém. No versículo 5 e 8, Paulo vai dizer assim: nós já estávamos mortos para a carne, mas não significa que a carne já está morta em nós. Ou seja, você recebeu Jesus, você se relaciona com o Espírito Santo todo dia, amém? Amém? Pela fé aí, gente, amém? O apóstolo Paulo vai dizer que nós vencemos a carne. Cristo Jesus venceu a carne em nós, mas não significa que ela não esteja presente ali, e que nós precisamos agora ter atitudes que alimentem, que se relacionem com o Espírito Santo, com essa nova vida. É igual você ganhar uma casa nova. Você tinha uma casinha velha, aí você ganhou uma casa nova, né, Priscila? Aleluia. Priscila está até com casa, já pegou até. Aí você: eu ganhei uma casa nova, mas eu vivo ficando morando na velha. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que por mais que você tenha o Espírito Santo, eu creio que você tem, mas você, quem sabe, está alimentando mais a carne do que o Espírito Santo, do que o teu relacionamento com Deus. Eu aprendo 3 coisas bem importantes aqui. Primeiro, não existe campo neutro. Irmãos, meus amados, queridos, lindos, se você não está servindo a Deus, você está servindo o diabo. Pastor, mas é a primeira vez que eu trouxe a pessoa, a primeira vez aqui na igreja. Então, desculpa, vou te falar. O Evangelho não é doce. O Evangelho é um remédio, amargo às vezes, igual o remedinho de vó, que vai
Mas quando vai para o estômago, começa a te curar de dentro para fora. E a primeira coisa que você precisa entender é que tem um diabo que te odeia, que quer matar a tua vida, que quer te escravizar, que quer te fazer infeliz, que quer que você viva oprimido, que quer que você viva no quarto. Pastor, mas eu já tenho o Espírito Santo. Mas você não tem se alimentado do Espírito Santo, você tem se alimentado de outras coisas. Tem uma frase, tem uma historinha, que eu sou péssimo em história, você já sabe que eu resumo tudo. Mas o meu pastor contava a história, o pastor Júnior, disse que o jovem estava escolhendo. Ele estava escolhendo entre a vontade de Deus e a vontade do diabo. Aí o que aconteceu? Aí esse jovem estava aqui no caminho de Deus. Tá bom. Aí ele olhou, eu vou para o muro, né, para olhar os dois caminhos. Aí ele subiu em cima do muro para olhar os dois caminhos. Aí Deus falava para ele, cara, desce daí, segue o meu caminho, cara, para de ficar, você está em cima do muro, segue, vem para cá. Aí Deus olha, aí acontece, aí ele olha para o lado do diabo, e o diabo está caladinho, quietinho, aí ele fala assim, caramba, ô diabo, você não me quer não, diabo, você não vai lutar por mim não? Aí o diabo fala assim, é que o muro é meu. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, não existe campo neutro. Jovem, olha aqui para mim, se você não estiver se alimentando do Espírito, você vai estar se alimentando das paixões desse mundo. O que está acontecendo? É um fundo musical. Estava suspenso, né? Eu falei, Então presta atenção comigo aqui, presta atenção. Você já está na igreja, você é filho de crente, uau, que bênção. Você tem se alimentado do Espírito Santo? Você tem conversado com o Espírito Santo todo dia? Você tem deixado Ele limpar os teus pensamentos? Você tem deixado Ele limpar você? Você tem substituído os teus pensamentos, as tuas emoções? Tem pessoas que deixam pastor, eu estou sentindo uma tanta tristeza. Amém? Você acha que é amém? Você está repousando as tuas emoções naquilo que o diabo quer? Não, você precisa dar uma ordem às tuas emoções e dizer, não, já não vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Eu já não estou debaixo da lei do pecado e da morte, eu tenho o Espírito Santo. Sabe quando é que você vai sentir isso? Quando vocês botaram uma coisa no teu coração, eu vou ser um líder de pequeno grupo, eu vou fazer algo na igreja, ok? E esteja preparado para ser testado em tudo. Por quê? Porque o diabo não quer que isso aconteça. Aí ao invés do crente não deixar as suas emoções repousarem no diabo, e sim no Espírito Santo, ele fica se enchendo de ladainha, fica do lado de pessoas que se enchem de ladainha. Presta atenção, tem uns crentes aqui não tem, tá? Mas assim, em outras cidades tem, com certeza. Aqui na Palhoça não. Que são jovens do movimento. Eles já conhecem a palavra. E o que um jovem que conhece a palavra faz? Faz discípulos. Não fica indo culto, vigília, tudo que é congresso, tudo. Meu irmão, toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Você ouve todo tipo de voz. E na tua igreja local, você não está discipulando, você não está fazendo outras coisas, você não está ganhando alma, você não está se amadurecendo, fortalecendo. Eu não sou contra uma pessoa ir numa igreja e na outra, mas eu sou contra essa pessoa que vive em igreja e não dá fruto, e não cresce. Porque irmão, o culto é uma semente, amém gente? O culto é uma semente, mas a segunda, é terça, é quando você marca um café, é quando você vai num evangelismo, é quando você tem, não, vou colocar na minha agenda diária 1 hora de oração, e eu não vou abrir mão por nada. É nisso, irmãos, prestem atenção. O evangelho não é algo emocional, o evangelho é algo que precisa ser vivido, com toda a paixão e toda a intensidade. É que nós criamos, e eu dou glória a Deus por essa luz, por esse som, por esse louvor. Mas na época de Jesus, era na praça, na rua, na mesa.
Tu está enfermo? Deixa eu orar por ti agora. É isso que eu anseio pelos jovens da nossa igreja. Não o jovem que fica na igreja lá, na igreja cá, vai no culto aqui, vou no culto lá. Para ir no evangelismo é um desespero. Para falar de Jesus para alguém é um desespero. Mas vive indo. Meu irmão, culto nós já temos. E quinta-feira vem no culto aqui na igreja. Domingo tem 3 cultos, se enche dos cultos. Nós temos uma vigília toda segunda, sexta do mês. Mas dê fruto. Vá para a rua. Vá falar do amor de Jesus para alguém, pelo amor de Deus. Vai abraçar alguém. Quem sabe você é novo, que está chegando na igreja. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus. Eu estou falando agora com os mais velhinhos de casa, que já conhecem o Evangelho, que já conhecem Jesus. Até quando nós vamos querer ser servidos, ao invés de servir alguém? Você acha que é confortável botar caixa nas costas e ir para a rua? Você acha que é confortável abordar alguém que ninguém conhece? Não, o pastor ama isso, amo isso. Não amo não, irmão, amo Jesus. Jesus mandou fazer isso. Ontem, minha esposa estava no retiro de mulheres, e eu pensei, nossa, vou ter um sábado para mim. O que o homem faz? Em casa, meu irmão, sozinho, sem nada. É assim ou não é, gente? Os homens, aleluia, silêncio agora, a minha mente. Irmão, foi tudo. Um monte de gente começou a me ligar, pastor, preciso de atendimento aqui, pastor, me atende aqui, pastor. Aí eu comecei a falar, nossa, pensei que ia ficar. Aí você pensa, não, mas o pastor Diego fez isso porque ele é um anjo. Deus pega ele, e ele vem, desce no púlpito, os anjos ficam abanando ele. Não, irmão, nós temos lutas e muitas lutas. Mas Deus não nos criou para ser crente de banco de igreja. Deus nos criou para fazer a diferença. Deus nos criou para fazer a diferença aonde estiver. Pastor, uma vez, deixa eu te contar esse testemunho para vocês aqui. Eu era jovem, eu tinha uns 17, 18 anos, sanguíneo, colérico como sou. Recebi o Espírito Santo, meu Deus, me dá esse microfone aí, por favor, eu quero pregar, eu quero anunciar Jesus. Irmão, eu não recebia uma oportunidade, e eu comecei a berrar com Deus, né? Por que tu me encheu do Espírito Santo? Eu não tenho uma oportunidade para falar para as almas, por que tu está falando comigo isso aqui? Aí Jesus falou assim, você quer o púlpito? Não, se você não estiver pronto para ir para as ruas, você não merece o púlpito. Porque daí o que você quer é destaque, você não quer discipular, você não quer ensinar, porque aquele que quer ensinar alguém, ensina uma pessoa, ensina 2 pessoas, ensina 3 pessoas, se dedica. Agora a pessoa que quer o público quer o quê? Quer falar para multidões. Tanto que me dá uma raiva, irmão, uma raiva do céu assim, uma raiva do diabo assim, porque tu vai para as nações, tudo é para as nações agora. Não, porque tu vai. Eu creio, Deus já me falou várias vezes, mas graças a Deus eu nunca foquei nisso. Sabe por quê? Porque se eu estou na palhoça, Deus está me treinando na palhoça. Pastor, eu só quero ser um crente de banco. Então você nunca vai ser um discípulo, porque discípulo não é crente de banco. Discípulo é aquele que caminha com Jesus. E Jesus está indo e querendo pessoas, vidas, almas. Tem muita pessoa trancada dentro do quarto. Tem muitas pessoas que precisam só de um abraço. Tem pessoas que a gente aborda no shopping, abre a vida toda para a gente, porque só querem ouvir do Evangelho. E a gente fala, não, mas Deus vai me levar para as nações. Vai te levar? Amém? Eu creio que tu vai para as nações. Mas o teu campo missionário é aqui na Palhoça agora. Pastor, mas só tem o GDC, então é o teu GDC. Quem está entendendo diz amém. Nós não podemos ser os crentes de movimento, gente. Eu fico muito frustrado, porque às vezes parece que a gente lança uma semente, o coração está endurecido e não entende. Pega uma terra e lança 50 sementes naquela terra, não vai cair uma, porque uma vai sufocando a outra. Se você fica indo de culto em culto, de igreja em igreja, de congresso em congresso, e você não libera aquilo que dá dentro de você, você vai acabar não liberando nada. Nada vai crescer, nada, porque você ouve o tempo todo. Quando é que você vai ouvir e colocar em prática? O pastor Diego pregou sobre o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero te conhecer.
Espírito Santo, eu quero te conhecer. Eu quero que tu mude tudo dentro de mim. Espírito Santo. Aí você começa a ensinar para alguém. Cara, eu aprendi uma palavra sobre o Espírito Santo. Posso te falar um pouquinho? E assim nós vamos dando frutos e vamos. Presta atenção uma coisa aqui. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, gente. Eu não estou bravo não, tá? Mas é porque o Espírito Santo está colocando isso no meu coração agora. Tem pessoas que dão fruto em todos os lugares, menos na igreja local. Nós precisamos aprender que o reino de Deus é um reino onde nós somos chamados a um movimento. Cuidar de pessoas, amar pessoas. Eu não quero ser um pastor de jovens que ficam no movimento aqui, movimento lá, vai para lá, vai pra... Eu quero ser pastor de jovens que separa um dia nessa semana para falar para Jesus para alguém, que prepara a sua casa para receber e falar de Jesus, seus 4, 5 amigos. Eu quero ser pastor de jovens que querem amar os perdidos, que entendem que esse amor que nos alcançou, quantos foram alcançados pelo amor de Jesus aqui? Gente, esse amor precisa ser alcançado outras pessoas. Deus nunca vai fazer algo novo enquanto você não cumprir aquilo que Ele já falou para você. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho certeza do que eu estou falando para você, sem dúvida alguma, o que eu estou falando. Eu tenho certeza dos 36 anos que eu tenho, e 16 desses anos é no ministério. Vem cá. Que o Dudu só vai receber uma nova direção de Deus e envio de Deus quando ele cumprir a missão que já está na mão dele. Eu não tenho dúvida alguma do que eu estou falando para vocês. Deus não é um Deus confuso, que hoje fala assim, ó, vai para a direita, não, mas amanhã é para a esquerda, não, mas agora é algo novo, não, agora é o vinho novo, não, agora é o vinho velho, agora é o vinho verde, agora é o vinho azul. Misericórdia, irmãos. E sabe como é que Deus pode dar algo na tua mão? Pelo teu pastor. Não é um anjo não, que aparece muitas vezes a voz do teu pastor, do teu líder. Cara, eu preciso de ajuda, vamos. E assim que vai sendo gerado. E quando o Dudu cumpre a missão dele sem querer pular etapas, Deus vai dar uma nova direção, vai dar uma nova direção. E eu sei que eu estou pregando para vocês não estão entendendo nada, porque jovem não entende isso. Mas a minha oração é que Deus levante jovens que entendam isso, que saibam ser solteiros, e depois que saibam ser casados, que saibam trabalhar de empregado, bom empregado, antes de querer ser patrão. Jovens que saibam ser filhos, antes de querer dar pitaco como os pais têm que fazer. Porque Deus deu a cada um de vocês algo na mão de vocês. Deus deu a cada um de vocês algo na mão de vocês. E vocês precisam ser fiéis àquilo. O Espírito Santo me fala, eu falo por revelação. Tem pessoas que a vida está estagnada. Você olha para tua vida, meu Deus, nada aconteceu. Eu estou 1 ano, meu Deus, nada. Sabe por quê? Porque você não cumpriu aquilo que Deus falou para você cumprir. Você ainda não terminou aquilo que Deus disse para você terminar. Você não realizou aquilo que Deus disse para você realizar. Sabe que você pode falar para quem está do teu lado, falar com voz profética assim, meu irmão, termine aquilo que Deus te mandou. O tempo passa, meu irmão. Se coloque de pé nessa hora. O Espírito Santo é o que nos dá convicção que somos filhos de Deus, foi o que lemos. Agora presta atenção, se você é um filho de Deus, a Bíblia diz que você é herdeiro de Deus. Diga comigo, herdeiro de Deus. Não, você já parou para pensar no que é isso? Alguém sabe o que é herdeiro? Herdeiro é aquele que herda alguma coisa. Se Deus é o dono de tudo, o que você herda? Tudo. Não significa que você tem tudo. Significa que tudo que você precisa, Deus já liberou sobre ti.
Se você está precisando de um marido para cumprir um propósito, Deus já tem preparado para ti. Não chegou ainda, mas já tem preparado para ti. O recurso que você precisa para abrir aquela empresa já está no plano de Deus, porque você é um herdeiro de Deus, você não é um escravo. Você não está aqui falando assim, por favorzinho, me ajuda. Não, você fala, pai, eu sou teu filho, ouve a minha oração. Mas sabe o que a gente quer? A gente quer lamentar, a gente quer ficar. Deus não se move por lágrimas. Deus pega as lágrimas, sim, mas Deus só se move por fé. Quando você, em vez de se comportar como um escravo. Quem tem Jesus aqui? Levanta a mão. Se você tem Jesus, você tem essa certeza, é porque o Espírito Santo te deu essa certeza. Então, se você tem o Espírito Santo, você é um herdeiro. Então você tem que. Aconteceu essa semana. Eu estava com a pastora Priscila e a gente passou, gente, esses últimos 2 meses. Pensa num ataque espiritual que a gente viveu. Nos 16 anos de ministério, eu nunca vivi coisa parecida com o que eu vivi. A pressão, as coisas, com o coração, palavras maledicentes, que a nossa vontade é justificar, é se justificar, várias coisas. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu era até meio preconceituoso assim, com esse negócio de crise de ansiedade, sabe? Eu pensei, como assim? Como é que é uma crise de ansiedade? Como é que a pessoa sabe que tem uma crise de ansiedade? Meu irmão, eu estava na minha sala, acho que era quarta-feira, minha folga, cara, meu coração começou assim, ó, pum, pum, cara, muito, muito forte. Eu pensei, cara, eu não sei, eu falei falou depois, só falei depois pra ti. Eu pensei assim, cara, eu acho que eu vou ter um infarto. Eu pensei comigo, eu acho que eu vou ter um infarto. Aí eu falei, a Priscila, para não preocupar, ela falou, amor, eu vou orar. Peguei a Bíblia e comecei a caminhar. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, Espírito Santo, me ajuda. Porque a nossa carne, ela sente essas situações. A nossa carne, gente, ela sente as tribulações. E eu orei, li a Bíblia. Quando eu cheguei em casa, abri com a minha esposa, e o Espírito Santo na hora me deu discernimento do que estava acontecendo. Gente, por isso que eu falo, o Espírito Santo é real. Às vezes você está perdido e você só precisa de uma direção do Espírito Santo. Mas para ter uma direção do Espírito Santo, você precisa conhecer a voz dele. E eu tive uma palavra, eu falei, amor, é isso aqui. E eu entrei no meu quarto, meu irmão, e eu comecei a orar como um herdeiro de Deus. Eu comecei a orar como um filho de Deus. Falei, Satanás, tu não tem mais poder nessa situação. Isso não tem mais poder sobre mim. Isso não tem mais poder, né? Essa situação não vai acontecer mais. Na hora, quebrou tudo aquilo que eu estava sentindo. Aquela angústia foi embora. E você quer dizer para mim que isso não era de Satanás? Você quer dizer para mim que isso é só uma emoçãozinha? Não, meu irmão. Não. O inimigo das nossas almas quer nos parar. O inimigo das nossas almas quer que nós vivemos vida como um escravo. O que um escravo é? O escravo é um pedinte. O escravo é aquele que não tem nada. Aquele que recebeu o Espírito Santo, ele é um herdeiro de Deus. Aquele que recebeu o Espírito Santo, ele é filho de Deus. Pastor, como que eu sei disso? Como que eu sei disso? Está aqui escrito, ó. Meu Deus do céu, não sei se eu estou conseguindo falar o que eu estou sentindo aqui. Vamos ler o 8, 14 e 17. Para todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filho por adoção, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Pastor, como que eu sei que eu sou um herdeiro de Deus? Você tem o Espírito Santo? Então você é um herdeiro de Deus. Tudo que você precisa, fala tudo que eu preciso. Não fala mais alto, tudo que eu preciso. Não fala mais alto, tudo o que eu preciso, o meu Pai já tem reservado para mim. Então presta atenção, se não está acontecendo do teu jeito, do teu tempo, relaxa aí, lindão. Porque você não está mais tentando barganhar com Deus. Você já sabe que você é um pecador. Você já sabe que tem uma lei que age no teu interior.
mas ao mesmo tempo você sabe que agora você é um filho de Deus, porque a lei do Espírito e da vida, a lei do Espírito e da vida, nos libertou do poder do pecado e da morte. É o pecado que te fez escravo, é o pecado que faz você ser um escravo, mas agora pelo poder do Espírito Santo, você foi feito filho de Deus, filha de Deus. E para um filho, meu irmão, Deus não tem migalha, para um filho Deus tem herança. E agora eu vou encerrar lendo para vocês alguns trechos da importância que o Espírito Santo teve na trajetória da igreja. Eu quero que você saia daqui entendendo que se você não tiver o Espírito Santo, você não tem nada, 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 porque o Espírito Santo é o selo. O que é o selo? Alguém aqui já foi criador de gado? Levanta a mão. Ô glória! Se eu estiver errado, tu vai me corrigir. Tem dois fazendeiros, um fazendeiro e um segundo. Aí tem esse cara que é boi e esse cara tem boi. Aí eles fazem o quê? Eles criam um selo para dizer assim, ó, esse boi aqui é meu. Aí eles cravam. Na época da idade de vocês, quem aqui lembra do rei do gado? Não, rei do gado, já na minha época, rei do gado, levanta a mão aí. Como é que vocês lembram do rei do gado, cara? E na abertura do rei do gado, tinha um cara cravando no boi um selo. Quando o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo é o selo de que somos filhos, de que vamos morar no céu, de que teremos todas as nossas necessidades aceitas, atendidas. Pastor, como é que eu sei disso? Porque você tem o selo do Espírito Santo. Então quando Satanás ele olha, ele vê assim, esse aqui não é dos nossos não, esse aqui tem o selo do Espírito, esse aqui tem o selo do Espírito, esse aqui tem o selo do Espírito. Então preste atenção, Mateus capítulo 1 versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito. Como é que Maria ficou grávida? Como é? Pelo poder do Espírito Santo. Mateus 3:11, está aqui atrás. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que eu não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando Cristo na ressurreição inaugura a nova criação, que agora está sendo dirigida pelo batismo do Espírito e do fogo. Quando Cristo inicia, é o Espírito Santo que faz a diferença. Marcos capítulo 13 versículo 11. Sempre que forem presos e levados a julgamentos, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te dá ousadia para testemunhar a respeito da fé. Não é conhecimento, não é apenas conhecimento. O teu coração vai, fala do meu amor para Ele, fala do meu amor para Ele, e o Espírito Santo vai te dar uma ousadia. Meu Deus, quem eu sou não é você, é o Espírito Santo através de você. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Atos 7:51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Presta atenção, o Espírito Santo é Deus, mas você pode resistir a essa voz. Você sabia? Está escrito: não resistam ao Espírito Santo. Vocês estão ouvindo a voz de Deus aqui nessa noite, não resistam à voz de Deus. Hoje é tempo de posicionamento, essa noite é noite de posição. Atos capítulo 10 versículo 38.
como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus só fez o que fez porque Jesus tinha o Espírito Santo. Ele tinha o poder de Deus. Você acha que a gente pode fazer qualquer coisa se não tiver o poder do Espírito Santo dentro de nós? Não, 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 não. A nossa oração nessa noite precisa ser: Espírito Santo, não me deixa de fora do que tu estás fazendo. Espírito Santo, me enche, me enche, me enche. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes chega segunda-feira e você não consegue nem força para trabalhar. Eu estou falando isso aqui porque o Espírito Santo me falou que tem gente aqui assim, diante dos desafios está se vendo como pequenininho. Mas se você receber o poder do Espírito Santo nessa noite, você vai ser um Davi, que vai ter um gigante na tua frente, mas com uma funda só, com uma pedrada só, você vai vencer esse gigante. Mas não na força do teu braço, ou na força do Espírito Santo. Pastor, mas você não sabe o que eu tenho sentido. Eu não sei, mas o que eu sei é que agora a tua carne, ela estava enferma. Está enferma. A gente sente sentimentos ruins, se sente incapaz, sente medo, sente rebeldia no nosso coração, ira, vontade de parar, vontade de desistir, vontade de reclamar, vontade de ficar parado. Mas agora você não vive mais por isso. Agora a lei do Espírito e da vida está sobre ti, está sobre ti. Será que tem alguém aqui que deseja o Espírito Santo nessa noite? Será que alguém que deseja mais o Espírito Santo aqui nessa noite? Levante as suas duas mãos aos céus, levante as suas duas mãos aos céus, e por favor vamos declarar